4.500 anos, o norte da Europa emergia lentamente da Idade da Pedra. No Mediterrâneo, Grécia e Roma ainda não tinham começado a lançar raízes. A Mesopotâmia ainda se encontrava muito longe da chegada do grande Império Assírio. Contudo, no sul, na zona noroeste da África, ganhava forma algo sem comparação na antiguidade. Nas margens do Nilo, no Egito, surgiram 3 pirâmides colossais. 3 monumentos construídos pela civilização mais duradoura que o mundo alguma vez conheceu. O fascinante mundo do Egito. Do caos aos reis. Quando o historiador grego Heródoto visitou o Egito, 4 séculos e meio antes da nossa era, ficou impressionado. As maravilhas eram maiores do que em qualquer outro país, observou. Havia pirâmides mais altas do que qualquer outra construção existente no mundo. Avenidas de esfinges, metade humanas, metade animais. E altos pilares de pedra, chamados obeliscos. Havia estátuas gigantes de faraós falecidos há muito tempo. E múmias exóticas cobertas de ouro. E por toda a parte, os símbolos enigmáticos da sua escrita sagrada. Aqui, vinda dos abismos do tempo, havia uma civilização que havia florescido durante mais de 3.000 anos. Para os antigos, o Egito já era antigo. Cleópatra, que reinou no século I a.C., está cronologicamente mais perto de nós do que dos faraós que mandaram construir as pirâmides. O Egito é tão antigo que durante séculos as suas origens permaneceram envoltas no mistério. Até os próprios egípcios não tinham uma ideia definida acerca da sua antiguidade nem das suas origens. Heródoto afirmou que o Egito era um dom do Nilo. Porém, os egípcios sabiam desde o princípio que a vida no Nilo podia ser muito precária. Rodeada por uma extensão infinita de deserto, vulnerável perante um rio imprevisível e um clima que podia mudar de repente, a civilização egípcia forjou-se em parte como resposta a um meio ambiente natural muito hostil. Os egípcios chamavam-lhe caos. Existiam forças poderosas que espreitavam nas trevas, esperando ser libertadas.
A catástrofe podia ocorrer a qualquer momento e por isso os egípcios agarravam-se a uma crença profunda. A ordem, oposta ao caos, era a vontade dos deuses. Para manter a ordem e dominar o caos, os egípcios imaginaram um rei que era um deus vivo, a manifestação terrena de Horus, o falcão, o governante dos céus. Em oposição, existia o deus da desordem, Sete, o precursor do caos. O eterno conflito entre a ordem e o caos acabaria por conduzir o destino da civilização egípcia. Porém, a verdadeira história daquilo que aconteceu desvaneceu-se com o passar do tempo. No crepúsculo da grandeza do Egito, cerca de 300 anos antes de Cristo, um sacerdote chamado Manéton iniciou a titânica tarefa de compilar a primeira história completa do Egito. Pode ter sido um desafio desanimador, mas nas bibliotecas dos templos e nas paredes dos locais mais sagrados do Egito já tinham sido escritos alguns volumes. Cerca de 1000 anos antes do nascimento de Manéton, o faraó Seti I construiu um templo em Abido dedicado a Osíris, o deus dos mortos. Numa extraordinária sala dos antepassados, o seu filho, o futuro Ramsés II, é representado a ler um papiro. O documento, gravado na parede em escrita hieroglífica, contém uma lista de 76 nomes reais por ordem cronológica. Cada nome está rodeado por um anel de corda estilizado. Este símbolo, a que os egiptólogos chamam rolo ou cartucho, identifica um faraó. Utilizando documentos como este, Manéton dividiu a sua história em 36 dinastias reais. O rei Menes fundou a primeira dinastia egípcia cerca de 3100 a.C. De acordo com Manéton, reinou 62 anos, durante os quais expandiu as fronteiras do Egito e adquiriu uma notável fama, até ser morto por um hipopótamo. Antes do reinado de Menes, o Egito havia sido governado por uns semideuses chamados Espíritos dos Mortos. No entanto, já há muito que os seus nomes tinham sido esquecidos. Os espíritos dos mortos eram história ou mitologia. Onde começou na realidade a civilização egípcia? Ironicamente, não começou nas margens do Nilo. A mais de 100 quilómetros ao oeste do rio, no deserto do Saara, o calor é tão sufocante e a secura é tanta que a chuva se evapora antes de chegar ao solo. Aqui, nesta paisagem desolada, viveu uma tribo de nómadas que podem ter sido os antepassados dos faraós.
Fred Wendorf, da Universidade Metodista do Sul de Dallas, no Texas, dirige uma equipa internacional de arqueólogos que bateu o deserto à procura de vestígios da presença do homem. Em 1974, localizaram um antigo povoado na encosta de uma depressão pouco profunda, a que chamaram Playa Napta. O Saara não foi sempre seco e árido. As datas obtidas pelo Carbono 14 revelam que a monção tropical africana se deslocou para norte cerca de 8.000 anos antes de Cristo, dando lugar à queda de chuvas torrenciais no deserto e à formação de lagos sazonais. Um desses lagos foi Playa Napta. Aqui, rodeadas por zonas de pastos que lhes permitiam alimentar o gado, as pessoas podiam proteger-se do calor e das variações climáticas no deserto. No entanto, a chuva era imprescindível e sem ela o lago secava. 3 dias sem chuva marcavam a diferença entre a vida e a morte. Quando a sobrevivência estava neste equilíbrio instável, aconteceu algo surpreendente. O co-diretor da expedição Romuald Schild, da Academia Polaca de Ciências, descobriu um pequeno círculo de pedra. Um Stonehenge em miniatura, mas 2.000 anos mais velho. Em sua opinião, pode ter servido para prever a chegada da estação das chuvas. To, co widzimy, ta skromna kubka kamieni, to jest jeden z najstarszych kalendarzy świata. Składał się on z kamiennego koła, które znane są również w Europie w okresie neolitu i nazywane są kromlechem. I z 2 linii składających się z kamieni stojących pionowo. Jedna z tych linii była skierowana prosto na północ, a druga pod kątem mniej więcej 60 stopni wskazywała miejsce, w którym Słońce znajdowało się 21 czerwca każdego roku. To jest początek lata. Początek lata był niezmiernie ważnym momentem w tej części Afryki 8000 lat temu. Mianowicie początek lata oznaczał początek deszczu i początek powrotu życia do tej części Afryki. A descoberta deste calendário circular foi apenas o início de uma série de achados. Perto dali, encontraram-se várias pedras dispostas em círculos que assinalavam a localização de buracos profundos. As pedras, algumas das quais pesavam mais de 1,5 toneladas, não tinham vindo de Playa Napta. Haviam sido trazidas de uma pedreira muito afastada. Transportar grandes pedras e levantá-las era algo que para os habitantes do deserto exigia um esforço enorme e muita organização. Assim sendo, por que o fizeram? Fred Wendorf acha que podiam assinalar a localização de túmulos de pessoas importantes ou honrar os seus espíritos. Talvez fossem pessoas poderosas que intercedessem junto dos deuses para trazer a chuva. Um dos objetos mais imponentes foi encontrado neste buraco, talvez a última morada de um líder ou de um governante. À primeira vista, parecia um bloco normal, mas quando Wendorf o examinou mais de perto, revelou ser uma escultura primitiva. We found this very large and carefully shaped stone down in this hole, about 1 meter above the large bedrock outcrop here that's shaped like a mushroom.
You can see how carefully it's worked and smoothed on the surfaces, sharp edge, and you can see how they were able to control the length of the piece by making grooves in this face here, which you can see, and then by using a wedge they were able to strike off the flakes at exactly the points that they wanted to. This is altogether a very impressive piece of stonework, and it may well mark the beginning of Egyptian fascination with working in large stones. It is also an important marker of social rank, because the ability to control large numbers of men that were needed to shape this stone, to bring it into position, to shape the bedrock below, required that there would be numerous people for a considerable period of time to accomplish all of this. And this indicates that this individual had a higher rank than the others. Aqui, há 7.000 anos, os primeiros e toscos monumentos do Egito surgiram do deserto para honrar um rei desaparecido e para trazer ordem ao caos. Mas para o povo da Playa Napta, o tempo estava a acabar. Cerca de 5.000 anos antes de Cristo, a monção de verão voltou a mudar de rota, dirigindo-se agora para sul. Por fim, a chuva desapareceu e os oásis, como o de Playa Napta, secaram para sempre. Forçados a abandonar o deserto, os habitantes encaminharam-se para leste, para o Nilo. O Nilo é o sangue que dá vida ao Egito. Desde que nasce, nas profundezas do leste africano, o rio corre para norte ao longo de 6.000 quilómetros antes de chegar ao Egito, onde forma um oásis que se estende ao longo de 900 quilómetros. Nos últimos 150 quilómetros, divide-se no amplo delta antes de desaguar no mar Mediterrâneo. Para a história egípcia, o Nilo foi simultaneamente uma bênção e uma maldição. Uma vez por ano, carregado com a água das chuvas da monção na Etiópia, o rio inundava as suas margens, depositando uma terra muito fértil, à qual os egípcios chamavam Terra Negra. Sem o rio, o Egito seria estéril. Com ele, é uma das mais férteis regiões da Terra. No entanto, no passado, o rio era tão imprevisível como a chuva no deserto. Uma cheia demasiado alta podia destruir as aldeias. Em contrapartida, se fosse demasiado baixa, provocava fome. Para fugirem ao caos da incerteza, os egípcios inventaram o primeiro calendário do mundo, assente em 3 estações de 4 meses cada uma. É o modelo do calendário que atualmente usamos. Porém, nessa altura, não estudavam o tempo, estudavam o Nilo. A estação da cheia chamava-se inundação. No inverno, quando a água se retirava, cultivava-se a terra emergente.
Durante a estação seca, quando o Nilo atingia o seu nível mais baixo, faziam-se as colheitas. Trabalhando juntos, os egípcios abriram poços, construíram diques para proteger as aldeias e desenvolveram os rudimentos da geometria para poderem voltar a marcar as suas propriedades após cada inundação. Em 4000 a.C., quando os habitantes da Playa Nabta já estavam instalados no Vale do Nilo, começaram a aparecer os primeiros indícios da civilização egípcia. Cerâmica belamente decorada. Paletas em forma de animais para misturar cosméticos. E punhais de pederneira tão bem acabados nunca foram igualados. Alguns com cabos de marfim magnificamente talhados. Pouco a pouco, entre 4000 e 3000 a.C., apareceram dois poderosos reinos. Como o rio corre de sul para norte, o reino que floresceu no delta do Nilo recebeu o nome de Baixo Egito, a terra das plantas de papiro. O reino do Alto Egito, a terra do lótus, desenvolveu-se no Vale do Nilo. Os símbolos das duas terras entrelaçam-se ao longo da história egípcia. Significam a união de dois territórios para formar a primeira grande civilização do mundo. O que intrigou durante muito tempo os arqueólogos foi saber como e quando ocorreu essa unificação. René Friedman, da Universidade da Califórnia em Berkeley, e os seus colegas procuram pistas na antiga capital do Alto Egito. What you got over there, Sean? We got what appears to be a man. Chamada pelos gregos Hierakonpolis, a cidade do Falcão, foi a primeira cidade egípcia. About 35 to 50 year range. Há muito que os seus monumentos e construções desapareceram, e em vez deles encontram-se por toda a parte buracos abertos pelos ladrões. Há 100 anos, os arqueólogos pensavam que tudo o que restava no deserto era um cemitério saqueado e que não valia a pena escavá-lo. Não podiam imaginar que sob a areia se escondia uma grande riqueza de novas informações. Descobertas recentes revelam que há 5500 anos, Hierakonpolis era um dos mais importantes povoados existentes nas margens do Nilo. Media 3 km de comprimento e era uma agitada comunidade de camponeses, administradoras, artífices e oleiros. Um oleiro fabricava objetos de barro para os seus vizinhos e assinava as peças pressionando o polegar no barro úmido, mesmo no rebordo das peças. Passados 5000 anos, os fragmentos dessa cerâmica ainda cobrem o terreno em redor do forno. Devido a um grave acidente, ainda é possível identificar a sua casa. These are the remains of the potter's house. It's the oldest preserved house in all of Egypt, and we owe its fine preservation to the fact that the potter worked a little bit too close to where he lived. Fortunately for us, but unfortunately for him, one day a shift in the wind caused the fire from the kiln to travel the short distance to the house, setting it alight. The fire reddened and hardened the native silts and the mud bricks,
that form the lower portion of the house and reduced the posts and the mats of its walls to the charcoal and ash that we see here. Na parte norte da cidade existia um vasto complexo industrial com padarias, celeiros para guardar o trigo e as primeiras fábricas de cerveja conhecidas no Egito. Contudo, o edifício mais importante de Hierakonpolis foi descoberto em 1985, quando os arqueólogos encontraram vários buracos com 1,80 m de profundidade, suficientemente grandes para alojar umas enormes colunas de madeira com 6 metros de altura. These columns formed the facade of a massive shrine that would have dominated the entire temple complex and the town of Hierakonpolis as a whole. É o primeiro templo conhecido do Egito. Em nenhuma outra parte, o poder do faraó era mais evidente. Durante as cerimónias rituais, sentado no seu trono, o faraó assistia ao sacrifício de animais em honra de Horus, o deus falcão, o patrono de todos os futuros reis do Egito. Projetado para fazer lembrar a silhueta de um animal agachado, com chifres e uma cauda, o templo estava ricamente decorado com esteiras de cores e pilares que talvez fossem feitos com cedros importados do Líbano. Foi o protótipo de todos os grandes complexos de templos que se construíram depois e dominava a paisagem de Hierakonpolis. Mas nessa altura, a cidade do Falcão tinha uma rival, Buto, a capital do Baixo Egito. Situada a norte da atual cidade do Cairo, no delta do Nilo, tudo o que resta de Buto é um enorme monte de terra e escombros, bem como estas pedras e estátuas que datam de 2000 anos mais tarde. Apesar de tudo, os arqueólogos descobriram nesta vala fragmentos de centenas de utensílios de barro que datam do mesmo período de Hierakonpolis, 3500 anos antes de Cristo e mesmo anteriores. Dina Foltings, do Instituto Arqueológico Alemão, é responsável pela escavação e perita no estudo de cerâmica antiga. Efetuou uma descoberta surpreendente ao reunir fragmentos e ao compará-los com a cerâmica de Hierakonpolis. Em tempos remotos, Buto albergara uma cultura muito diferente. Os utensílios de Buto não atingiam a perfeição dos do Alto Egito. Sie wird ziemlich einfach hergestellt. Das ist ein Klumpen Ton am Boden und es werden senkrechte Stücke angesetzt, die dann einfach zusammengedrückt werden und dann wird der ganze Topf außen poliert, um die Oberfläche zu schließen. Das ist das, was hier im Delta hergestellt wurde seit langer Zeit. Im Kontrast dazu haben wir Importe aus Oberägypten. Einen Topf aus Wüstenton. Das Material ist ganz anders, viel fester und dichter. Das liegt daran, dass die eine viel bessere Technologie hatten in Oberägypten. Ganz offensichtlich haben die Delta-Leute das auch gesehen. Und sie versuchten, diese Art von Töpfen nachzumachen mit dem, was sie selber zur Hand hatten. Also die eigene Brenntechnologie und das eigene Material. Das heißt, sie nahmen
den Nilton, den sie hier vorfanden, denn Wüstenton gibt es hier nicht, und versuchten, die oberägyptischen Formen zu imitieren. O trabalho de Dina Faltings, em Buto, revelou que em 3200 a.C., a cultura mais avançada do Alto Egito chegou ao Baixo Egito e que os dois reinos se unificaram. Mas foi uma transformação pacífica? Ou foi sangrenta? A união dos dois reinos, que se estendiam ao longo do Nilo, era um ponto de referência na evolução da civilização egípcia. Mas como é que se chegou a isso? É uma pergunta de difícil resposta. Tudo aquilo que os arqueólogos possuíam para fundamentar as suas teorias era um objeto encontrado em Hierakonpolis, em 1998. Esta magnífica paleta cerimonial de Ardósia data aproximadamente de 3100 a.C. Está dedicada a um rei do Alto Egito, chamado Narmer, que alguns pensam ter sido o lendário rei Menes, o primeiro faraó do Egito. Numa das faces, Narmer, ostentando uma coroa que termina em forma de bolbo, está prestes a golpear um prisioneiro na presença de Horus, o deus falcão de Hierakonpolis. Na outra face da paleta, Narmer, ostentando uma coroa enfeitada com uma língua enrolada, aparece numa procissão que se dirige até aos prisioneiros decapitados. Dois leões, com os seus compridos pescoços entrelaçados, simbolizam a unificação. A chave para percebermos a paleta de Narmer são as coroas. No Alto Egito, o rei usava a coroa branca com a extremidade superior em forma de bolbo. No Baixo Egito, uma coroa vermelha com uma comprida e proeminente língua. Juntas, formam uma coroa dupla, que significa que o faraó se converteu no senhor das duas terras. Nos 3000 anos que se seguiram à unificação, a imagem do rei com uma coroa dupla irá aparecer em estátuas e templos por todo o Egito, para indicar o seu domínio sobre todo o território. A paleta de Narmer parece indicar que a unificação ocorreu após uma conquista sangrenta. Durante um século foi a única prova disso, até que apareceu um pequeno objeto no mais antigo cemitério real do Egito, Abido. Considerado a última morada de Osíris, o rei dos mortos, o solo está literalmente coberto por fragmentos de cerâmica, restos das oferendas a um dos mais importantes deuses do Egito. Muito antes dos faraós terem construído as pirâmides ou talhado os seus túmulos no Vale dos Reis, os primeiros governantes do Egito foram enterrados aqui, em grandes túmulos construídos com adobe. Minuciosamente estudado nos finais do século passado e no início do século XX, pensou-se que o cemitério de Abido tinha revelado todos os seus segredos, até que em 1977 o arqueólogo alemão Günther Dreyer voltou a escavar o local. Desde então, ele e a sua equipa têm investigado de novo os túmulos de vários dos primeiros reis, incluindo o do rei Narmer.
Dreyer ficou emocionado ao descobrir uma etiqueta de marfim. Este tipo de etiquetas costumavam ser mergulhadas em vasilhas de azeite. Embora a que encontrou fosse pequena, esta continha uma grande surpresa. Parecia representar o mesmo acontecimento da paleta de Narmer. Dieses Elfenbeintäfelchen des Königs Narmer wurde in der Nähe seines Grabes gefunden. Es diente zur Datierung einer Öllieferung. Damals wurden Jahre noch nicht gezählt, sondern nach besonderen Ereignissen, die in diesem Jahr stattfanden, benannt. In diesem Fall ist es ein Sieg des Königs Narmer über die Delta-Leute. Und offensichtlich ist hier dasselbe Ereignis gemeint wie auf der berühmten Palette des Königs Narmer. Wir können daraus schließen, dass sich die Palette tatsächlich auf ein historisches Ereignis bezieht. No entanto, a etiqueta é apenas uma peça de um puzzle. Outra descoberta ocorrida em Abido leva-nos a supor que o processo de unificação tenha começado muito antes do reinado de Narmer, pelo menos 5 gerações antes. Debaixo destes montículos de escombros, Dreyer encontrou os túmulos dos reis de uma desconhecida dinastia anterior, à qual os egiptólogos chamam agora a Dinastia Zero. Nos túmulos havia outras etiquetas, algumas até mais surpreendentes do que a primeira. Aqui, gravada em marfim, estava a prova claríssima de que os egípcios tinham elaborado um sistema de escrita totalmente desenvolvido, muito antes dos sumérios na Mesopotâmia, que eram considerados como os que primeiro tinham produzido uma linguagem escrita. A primeira escrita suméria que vemos aqui era um sistema de contabilidade formado por imagens e números simples. A escrita egípcia já continha símbolos que correspondiam a sons, como os alfabetos modernos. Todos os hieróglifos destas etiquetas representam sons. A serpente representa o som Dju. Ao lado de 2 triângulos, forma a palavra Dju, que significa montanha. Estes símbolos significam as montanhas da obscuridade e referem-se ao oeste, o sítio onde o sol se põe. Os hieróglifos de outras etiquetas indicam que o rei já arrecadava impostos no Alto e no Baixo Egito, um sinal evidente de que a unificação já tinha ocorrido. Para consolidar o reino, erigiu-se uma nova capital no ponto de encontro do Alto com o Baixo Egito. Fundada pelo rei Menes, que alguns egiptólogos acreditam ser o histórico rei Narmer, Mênfis estava destinada a ser a maior cidade do país. Durante 3.000 anos, os faraós governariam o Egito a partir de Mênfis. Hoje, dessa cidade, só restam ruínas, mas nada que date do tempo do rei Narmer. Há algum tempo que os egiptólogos acreditam que a antiga capital sempre se situou aqui. Contudo, David Jeffries, da Sociedade de Exploração do Egito, considera que Mênfis ficava noutro sítio e dedicou 9 anos da sua vida a procurá-la. Utilizando uma simples máquina de perfurar manual, colheu uma série de amostras nos campos que ficam 3 km ao oeste das ruínas. As sondagens assinalaram uma importante camada de objetos a 3 metros de profundidade. Typically, what we expect to find in this area, just a few meters down from the position that we've reached at the moment, is pottery in the lowest level, the lowest silt level, pottery that represents the period around 3000 BC of the earliest kings of unified Egypt, and which represent the foundation of the national capital in this area.
Qual pode ter sido o motivo para que a primeira capital da nação, uma grande cidade com palácios e templos, casas e edifícios administrativos, mudasse de local? Duas grandes forças naturais, o deserto e o Nilo. We're standing here on the very edge of the Western Desert, looking over the Nile Valley towards the cliffs on the east side. The valley is only 7 kilometers wide here. It's as narrow as it is anywhere in this northern part of the Nile Valley. And what we believe we've established, we're looking down at the area where we've been doing these drill cores, what we believe we've established is that the river flowed very close to this desert edge and that the city actually stood along it, directly below where we are. And that as sand swept in from the western desert and as the river at the same time moved eastwards, that the city followed the movement of the river to where the recognized ruin field is today, about 3 kilometers across the valley. O caos das mudanças do Nilo, por um lado, e o aumento do deserto, por outro, perseguiram os egípcios durante toda a sua história. Para vencer essas ameaças contínuas, depositaram a sua fé num homem e no poder dos deuses. Para se protegerem do desastre, os egípcios conferiram ao seu rei um poder absoluto e adoraram-no como um deus. Só uma divindade podia falar com os deuses e só uma divindade podia afastar o caos. Para manter a ordem, chamada Maat e personificada por uma deusa sentada com uma pena na cabeça, o faraó realizava rituais diários. Para apaziguar os deuses, construía templos luxuosos, com comida, bebidas e outras oferendas. O caos apresentava-se sob diferentes formas. Podia manifestar-se como uma violenta tempestade de areia vinda do deserto, ou como um inimigo estrangeiro. Ao longo da história do Egito, repete-se várias vezes a imagem dos faraós como guerreiros triunfantes. Esta, de Ramsés II, encontra-se num templo construído 2000 anos depois de Narmer ter conquistado o Baixo Egito. Sabendo-se que Ramsés nunca conduziu um exército para combater, a imagem é mais simbólica do que real. É uma mensagem que indicava a todos os que a vissem que o rei cumpria o seu dever sagrado de manter Maat, a ordem divina. Parece-nos mais provável que os faraós vigiassem as suas campanhas militares à distância. Em 2280 a.C., um importante oficial da corte chamado Uni mandou esculpir os pormenores da sua extraordinária carreira nas paredes do seu túmulo. Uni explica como é que o seu faraó Pepi I enfrentou uma tribo de nómadas. Quando Sua Majestade enfrentou aqueles que moram nos desertos de leste, formou um exército de várias dezenas de milhares de homens vindos de todo o Alto Egito. Havia nobres, portadores de selos, chefes e vizires. Eu era aquele que os comandava. Este exército regressou são e salvo. Tinha saqueado a terra dos que vivem na areia. Tinha assaltado as suas praças fortes. Tinha incendiado as suas mansões. Sua Majestade agradeceu-me muito por isso.
Com um poder tremendo e uma força destruidora, o caos também podia surgir do nada. Perto do local da antiga Mênfis, numa pedreira de Helouan, 30 km a sul do Cairo, fica a mais antiga barragem do mundo. Embora seja difícil imaginá-lo passados 4.000 anos, este imenso molho de pedra fazia parte de um enorme projeto de engenharia concebido para controlar as inundações súbitas. Fascinado pela precoce tecnologia egípcia, Günther Dreyer levou a cabo um estudo pormenorizado da barragem. Calculou que 500 homens levaram 10 anos a construí-la, carregando até lá 184.000 toneladas de pedras. A barragem era uma extraordinária tentativa para dominar o caos, mas infelizmente não resultou. Der Damm versperrte das Wadi von dort herüber bis dahin, hatte eine Länge von etwa 100 Metern, eine Höhe von 12 Metern. Er war außerordentlich solide gebaut. Im Querschnitt würde er so aussehen. An der Basis eine Länge von ebenfalls 100 Metern, oben ca. 50 Meter. Er bestand aus 3 Abschnitten. In der Mitte eine lose Sandfüllung, Steinfüllung daneben. Hier eine Packung aus groben Steinen, die mit behauenen Steinen bedeckt war. Unglücklicherweise setzte ein heftiger Regen ein, als der Damm noch nicht ganz fertiggestellt war. Das Wasser floss hier herüber und zerstörte den noch unfertigen Teil. Der Damm brach und eine Riesenmenge Wasser, ungefähr 500.000 Kubikmeter, floss in wenigen Minuten das Wadi hinunter und störte alles, was unten geschützt werden sollte. So war die Arbeit von ungefähr 10 Jahren und 500 Arbeitern im Nu buchstäblich den Bach hinuntergegangen. Para os egípcios que a construíram, este desastre foi um trágico aviso de quanto podiam ser destrutivas as forças da natureza e também da necessidade de uma vigilância permanente. Foi a particular visão do cosmos dos egípcios, modelada pelo seu ambiente, que manteve a mais duradoura civilização do mundo. No centro de tudo estava o faraó. Com as artes forjadas pelos seus antepassados no deserto e aperfeiçoadas ao longo das margens do sempre mutável Nilo, mantinha a balança do universo com justiça e devoção. Lutava contra os contínuos e virulentos ataques da natureza, as agitações sociais e, inclusivamente, contra o sobrenatural. No entanto, no fim, havia uma última batalha contra o caos a que ninguém pode escapar. Embora o faraó fosse um deus, era também um homem e assim tinha que morrer. Para evitar a calamidade, mandou que os egípcios começassem a carregar grandes pedras até aos limites do deserto. Pouco a pouco, apareceu um novo tipo de monumento, o qual deveria simbolizar o triunfo final do rei. O triunfo da vida eterna. Tinha começado a Era das Pirâmides.